Boa noite, presidente, senhora Zuleika Voltolini. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis, quem aqui se faz presente, imprensa, quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos tocar uns pontos que eu acho interessante, começar pela Lei 13.935 de 2019, que o Ministério Público pede para que se ampliem os atendimentos de assistência social e psicológica nas escolas. Eu tenho toda semana visitado algumas escolas do município e eu percebo que as escolas estão sendo muito bem organizadas no que tange a frequência de aluno, ao que tange a localização de moradia, se ele está dentro dos parâmetros previstos por lei de distância, que um professor consegue, ou o diretor ou o secretário de educação, bater num ponto do computador e saber que aluno é, qual a nota dele, quanto ele tem de falta, etc. e tal. Que os professores estão empenhados em mandar relatórios mensais à Secretaria de Educação. Mas, justamente nesse ponto de assistencialidade, principalmente na questão social, eu tenho observado que talvez os professores possam fazer uma ponte bem interessante entre o que eles vivenciam como humanos, o que eles observam dos seus alunos no dia a dia e repassar a assistência ao órgão competente para a investigação. Eu sei de relatos, eu estou com uma lista de aluno que chega na escola pálido como um papel e olha para o diretor, para a professora e diz assim: eu não comi hoje porque eu precisei deixar a comida para o meu irmão de 6 e de 4 anos. E a gente, às vezes, negligencia isso. E se a gente for ampliar o assunto a ponto de colocar em discussão, talvez a gente vai ouvir assim: mas São Bento do Sul é a 19ª a economia de Santa Catarina, São Bento do Sul clama por empregados nas empresas, e você vai me dizer que tem gente passando fome? Sim. Mas se nós formos discutir o assunto e começarmos por esse argumento, eu me excluo do assunto. Porque a gente tem que ir mais profundo nesse X da questão e tentar entender por que aquela criança está passando fome. Não saber que só sabermos que nós temos vagas de emprego e talvez a mãe desse aluno ou o pai desse aluno não está lá trabalhando ou levando comida para casa, né? Às vezes a mãe está cuidando do monte de filho que tem em casa, e às vezes 3, 4, 5 ou 6 filhos, e o salário do pai não condiz com as necessidades básicas dentro daquela casa. Então, assim como nós, vereadores, somos 10 dos representantes de 85 mil habitantes, eu acho que o professor consegue ver o aluno, o professor sabe se ele alterou o comportamento ou não, o professor tem a percepção, a noção de saber se aquela criança está sendo abusada, se aquela criança está passando fome. Eu acho que essa conexão de assistência social com a educação deveria sim ser intensificada. Como dica, eu me obrigo a citar Chapecó, oeste de Santa Catarina, que possui 5 núcleos de atendimento de assistente social e psicólogos às escolas. Uma cidade que tem 90 unidades escolares, atende 27 mil alunos. Esses núcleos são itinerantes, eles atendem nas escolas e também atendem os alunos que são direcionados para ele. Eu acho que, se, como colocado aqui pela líder de governo, a vereadora Terezinha, a Secretaria está tendo contato com outros locais, outras cidades, para saber como está funcionando, uma vez que a lei não diz quantos nós precisamos ter desses profissionais nas escolas, talvez esse modelo seria um modelo para ser copiado, e não é vergonhoso copiar um modelo quando ele está dando certo. Eu acho que ele pode vir a agregar, né? Falar aqui também das visitas que eu andei fazendo nas últimas escolas, né, nas 2 últimas semanas, a Tico e Teco. Estive lá 4 dias antes da inauguração das reformas, né, ampliação que teve. Quem conhece a Tico e Teco
viu antes da reforma e vê agora, só de cara, quando a gente chegou na porta, a gente falou assim, clareou a escola, né? Tá um ambiente claro, tá bonito, tá alegre, e eu acho que é aquele ambiente que propicia ao aluno um bem-estar tão igual ou melhor que aquele que muitos têm em casa. Tempo mágico, e na Tico-e-Tec agradecer a diretora Osana, né, e a coordenadora Josefa pela atenção. Tempo mágico, a diretora Joslene, né, ela fez algumas reivindicações, que a gente vai marcar uma reunião com o secretário Josias, da Educação, para ver se a gente consegue, principalmente, melhorar a sala dos professores. Eles possuem uma sala muito pequena e tem um espaço lá com 3 paredes basicamente concluídas, que daria para transferir, e a gente deve estar se reunindo com o Josias para ver se a gente consegue atender. A pingo de gente, agradecer a diretora Franciane e a coordenadora Michele, e aproveitar também e falar da visita da Araci Hansen, agradecer a pessoa do diretor Leomar, principalmente quando a gente fala do Dia do Meio Ambiente. A Araci Hansen tem um projeto muito interessante, que eles captam o lixo que não é lixo, e eles vendem e eles transformam isso em livros para a biblioteca. Eles conseguiram trazer 600 unidades de livros só com o lixo reciclável, né? É uma atitude legal, bacana. Outra atitude que eu acho que deveria ser copiada, né, sem medo nenhum, porque está funcionando e funcionando muito bem. Aproveitando também, nós temos em anexo a Araci Hansen, a líder de governo e demais vereadores, que a gente poderia talvez atentar para isso. Lá existe uma casa, né, considerada a escola do quilômetro 75, ela está em anexo com um pátio extremamente grande, tombada pelo patrimônio público e, pasmem, está de portas fechadas. Já foi colocado anteriormente pela vereadora Carla sobre o casarão Eichendorff, né, que também foi reformado, patrimônio tombado e está lá de portas fechadas. Qualquer um de nós sabe que qualquer imóvel parado, ele desgasta muito mais do que aquele que tem suas portas e janelas abertas e é frequentado no dia a dia. Eu acho que aquele espaço poderia ser revisto, poderíamos achar uma maneira, se é possível dentro da lei, de cedermos uma concessão de uso à escola, principalmente para os dias da família, e principalmente para que as crianças possam utilizar daquele terreno, um terreno extremamente plano, um terreno com gramado que propicia atividades diárias para qualquer uma das classes que a escola ofereça estudo. Então, a gente pode sentar e conversar sobre isso. Não só pode, como deve. Falar aqui da questão da causa animal. A líder de governo, cobrar, que eu já comentei há um tempo atrás, sobre a questão da vaga que nós temos do fiscal do bem-estar animal. Infelizmente, a gente vive num país onde aprender pela dor surte mais efeito do que aprender pelo amor. Eu acho que um fiscal que vá fiscalizar, principalmente as questões de maus tratos, ele pode através do ensino, né, e da instrução, fazer com que muitos animais deixem de sofrer em correntes curtas ou em casinhas que não o protegem, quer queira do calor, quer queira seja do frio. Essa vaga existe desde o governo Fernando Turek, e até então, depois deste governo, nunca mais foi ocupado por funcionário, quer seja concursado, quer seja de indicação. Eu acho que a gente poderia dar um toque novamente no governo para ver se a gente consegue colocar em atividade essa função. Eu agradeço a oportunidade, presidente, desejo a todos uma boa noite e devolvo o restante do meu tempo. Obrigado.